Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Estão cheios do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando o pastor falou assim para mim, Dean, você vai levar uma palavra lá no culto de domingo. Eu fiquei meio assim, né? Só que eu já tinha meio que uma palavra no meu coração, né? Eu já tinha uma palavra no meu coração, mas não era essa, irmãos. Mas não era essa. E aí Deus falou comigo e Ele me deu uma palavra para trazer hoje. Eu fiquei um pouco apreensivo, né? Mas glória a Deus, né? Deus nos usa, Ele nos capacita. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aí, né, o pastor falou que o tema era livre, e o Davi e o pastor Henrique disseram... Pode se sentar, irmãos. O Davi e o pastor Henrique, o pastor Davi, disseram que eles iam estar trazendo uma pregação falando sobre a Páscoa, né? Foi no domingo passado. E tem várias ministrações, irmãos, a respeito da cruz de Cristo. E hoje não foi diferente, né? A palavra que eu vim trazer foi do Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que foi constrangido que levasse a cruz, né? Que ajudasse a Jesus ali. Amém, irmãos? Mas eu queria voltar um pouquinho a respeito de algumas coisas daquela época. Amém? No Antigo Testamento, irmãos, não se fala sobre sacrifício de cruz, né? No Antigo Testamento não se fala de sacrifício de cruz. Só que lá em Deuteronômio 21, 22, falava o seguinte, que aquela pessoa que era blasfema ou que descumpriu a lei de Deus, essa pessoa ela seria apedrejada. No caso fala dos filhos, né? Dos filhos que não honram seus pais, quebrando assim um dos mandamentos. Acontece que naquela época a morte era por apedrejamento. Então a pessoa era apedrejada. E o que acontecia com as pessoas que blasfemavam contra Deus? Elas eram penduradas num madeiro ou numa árvore. E aquela pessoa era tida como amaldiçoada. Depois, se vocês quiserem ler em Deuteronômio 21, 22, fala sobre isso. E ao longo da história teve algumas pessoas que comentaram, né? Comentaram e vivenciaram algumas crucificações da época. E tinha um romano chamado Cícero. Ele dizia que a crucificação é a mais extrema e cruel e angustiosa forma de punição. E também tem o Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século. Ele fala que era a mais desgraçada de todas as mortes. E também tinha um romano, um dramaturgo chamado Sêneca, que ele diz que prefere a morte de suicídio do que a morte de cruz. Só que o suicídio significava para os romanos naquela época? A pessoa que ela se suicidava, a família dela ficava como... Era um insulto para a família, era um insulto para o povo de Roma. E a família que ficava, né, a pessoa morria, mas a família, ela perdia certos direitos em Roma. E ele chega a falar que ele preferia o suicídio, envergonhar toda a sua família, a família perdesse os direitos, do que a morte de cruz. E naquela época também tinha uma ordem de sofrimento, né? Em quarto lugar, era a decapitação. Em terceiro lugar, as pessoas eram lançadas a animais selvagens. Em segundo lugar, queimado vivo. E em primeiro lugar, era a pior morte, que era de cruz. E naquela época tinham vários tipos de cruzes assim para
de sofrimento. Hoje é um símbolo, para nós cristãos, um símbolo de libertação dos nossos pecados, de salvação. Mas naquela época a cruz não era vista dessa forma. E possivelmente a cruz, que é essa que nós estamos vendo aqui, ela era mais usada entre os romanos, né? Ela era chamada de cruz latina ou cruzimissa, que ela tinha um poste por cerca de 3 metros e tinha o travessão, né? Que era chamado patímbulo, que tinha cerca de 2 metros e meio. Meus irmãos, só voltando um pouquinho. Aí, eu não vou me atentar a como Jesus for acusado e tudo mais, porque o pastor Henrique e o Davi falou nas ministrações passadas, né? Mas a cruz que Jesus carregou, irmãos, ela não era para nós. Não era para nós, não era para ele. Ela não era para ele. E na Bíblia fala isso através de Barrabás. O povo, a cruz era para Barrabás. Ela foi feita na altura e na medida de Barrabás. Era para Barrabás carregar aquela cruz que é representada por nós. Era a nossa cruz. Mas quem carregou a cruz de Barrabás, a cruz que era para ser carregada por nós, foi Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo ali, depois de ser torturado, humilhado e está cansado e sangrando, ele carrega uma cruz que, na verdade, naquela época eles não carregavam a cruz por completo, eles carregavam só o travessão, que era chamado de patímbulo. Mas esse patímbulo era equivalente a mais ou menos 70 quilos. Então, e Jesus, assim, a Bíblia fala que Jesus não tinha formosura nenhuma. Então ele não era forte. E além de o pessoal ter humilhado e batido em Jesus, ele ainda teve que carregar essa cruz. E ele carregou por uma via dolorosa, né? Uma via com o nome de via dolorosa. E caindo algumas vezes pelo caminho, ele chegou próximo a uma das esquinas que leva ao portão de Damasco, que levava para fora da cidade, né? E ali, próximo a um homem chamado Cirineu, que foi constrangido a carregar a cruz. Só que o que Simão Cirineu fazia ali? Né? O que ele estava fazendo ali? Ele era um dos seguidores de Jesus? Era alguém que conhecia Jesus e andava, observava os passos de Jesus, os milagres de Jesus, as maravilhas? Ou era alguém que queria que crucificassem Jesus? É alguém que queria que Jesus carregasse aquela cruz? A Bíblia, ela só tem esse versículo, irmão, então eu fiquei preocupado, né, de trazer. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. Amém? E eu peço até aqui licença aos irmãos, porque o que eu vou falar agora é a partir de estudos, né? É a partir de estudos sobre a vida de Simão Cirineu, algo que pode ser verídico ou não, né? Amém, irmãos? Então, naquela época, as pessoas não chamavam pelo sobrenome, como o meu, Dean Xavier dos Santos. Eles chamavam pelo seu ofício ou por onde você morava. Então, Simão Cirineu, ele provavelmente veio da cidade chamada Cirene, né? Essa cidade ela fica localizada na costa ao norte da África. Então, muito provavelmente, quando você pesquisa o nome Simão Cirineu na internet, você vai ver ele sendo retratado por um homem de pele escura, né? Um homem negro. Por ele morar localizado na costa da África do Norte. E essa cidade, irmãos, ela tem bastante pessoas que são judeus ali, né? Que são moradores daquele lugar. E ela, assim, ela foi fundada, a Cirene, ela foi fundada por uma colônia grega. E depois foi entregue aos romanos. Só que muito antes,
ali naquele lugar tinha um povo, né, um reino chamado Sabá. Quem é que lembra da rainha de Sabá? Né? Então acredita-se que aquele povo que é um povo de judeu que tem ali naquela região tenham sido de pessoas daquela época, porque a rainha de Sabá foi visitar Salomão em busca de conhecimento e porque o pessoal falava, nossa, ele é muito rico, ele é muito sábio, ele fala coisas maravilhosas. E ela foi lá e ela falou, não, o pessoal falava nem metade do que você é, né? Não falava nem metade da sua sabedoria. E vendo tão grande sabedoria, acredito eu, irmãos, que ela falou, se o Deus dele, né? Se ele é tão sábio e tudo, eu vou seguir o mesmo Deus que ele, né? E eu não quero me atentar a isso, mas há estudos que dizem que eles tiveram até uma relação, né, íntima. Mas eu acredito assim que não só por isso de ter um povo ali judeu, né? Porque Simão Cirineu, esse nome Simão, ele era comum entre os judeus. Então acredita-se que ele era judeu. Ele vinha de um sangue legítimo, né, dos judeus. Agora sim, né? E também lá no templo, eles se orgulhavam de um templo lá chamado a Sinagoga dos Libertos, que fala em Atos 6:9. Que essa sinagoga dos homens libertos, o que acontecia? Eram de pessoas que vinham da cidade de Cirene e de Alexandria, que se encontravam naquele lugar. Por em Cirene ter um grande povo de judeus, ali na cidade, no templo, tinha uma sinagoga com o nome de Libertos, que era para esse povo, né? Mas com tudo isso, irmãos, né? Com tudo isso que aconteceu, o que Cirineu ainda fazia ali? Né? Ele era judeu e conhecia Jesus. O que estava acontecendo? Há até hoje uma cultura entre os judeus, que é um mandamento, que na vida dele, pelo menos uma vez no ano, ele tem que ir em uma das 3 grandes festas que acontece lá. Uma delas é a festa de tabernáculos, né? Ou festa das barracas. Outra delas é a Páscoa, ou a festa da passagem. E a outra é a festa de Pentecostes, ou festa das colheitas, né? Então todo judeu tinha que peregrinar da sua cidade, que não morava ali na região, tinha que peregrinar da sua cidade e até Jerusalém para ir em uma dessas grandes festas, né? Dessas 3 grandes festas. E acredita-se que Simão Cirineu escolheu a Páscoa. Então ele sai da sua cidade Cirene, que era localizada ali na costa da África, né? Do norte. Só que a distância de Cirene, irmãos, era de 1.600 quilômetros até Jerusalém. Levava em torno, pelo Google, né? Pelo Google, leva em torno de 15 dias você andando sem parar. Na velocidade e nas rodovias, nas ruas que nós temos hoje, né? Então naquela época há estudiosos que dizem que levaria 3 meses para a pessoa fazer uma viagem dessa. Eu acredito que levava menos, mas os estudiosos dizem que até 3 meses se levava para fazer essa peregrinação até Jerusalém. E o que acontecia ali, né? No templo, que era do Simão Cirineu, acontecia a festa de Páscoa, que era sacrificado um cordeiro, irmãos. Ele era degolado em uma pedra gigante assim, uma pedra que não poderia ter corte nenhum. E eles pegavam o cordeiro e giravam 7 vezes em sentido horário, até sair todo o sangue daquele cordeiro. E as pessoas, para entrar neste lugar, para entrar nesse templo, ficavam algumas pessoas ali na frente, vendo a sua vestimenta, né? Que você tinha que se vestir de linho branco, e quanto mais branco, melhor. Não podia ter sujeira nenhuma na sua roupa.
porque senão você não poderia entrar. Então, as pessoas iam ali e elas iam por algo específico. Quando havia o sacrifício do cordeiro ali e tirava todo o sangue, eles pegavam uma planta com o nome de hisopo. E essa planta eles colocavam no sangue, ela tinha um grande poder de absorção, né? Então absorvia todo aquele sangue e eles jogavam nas pessoas. Então quanto mais branco era a sua vestimenta, melhor, que ia destacar o sangue, né? E isso para os judeus era o quê? Era como se fosse um troféu. Era um troféu. Você saía dali, era como se fosse uma das pessoas mais abençoadas daquele lugar. Seria como nos dias de hoje, o seu time de coração ganha um campeonato e você ganha uma camisa com todos os autógrafos dos jogadores daquele time. Até quem não gosta de futebol ia falar, não, essa camisa tem valor, né? E naquela época era isso, era como se fosse um troféu. Você mostrava aquele vestimento para os seus filhos, para os seus parentes, né? Quando você voltava. Então, acredita-se que Simão, irmãos, ele estava ali para isso. Então, acredito que nessa passagem, pouco antes de entrar na sinagoga dos libertos, né, pelo portão de Damasco, se encontrava ali Cirineu. E ele, com muito cuidado, depois de viajar cerca de 1 mês, 2 meses, 3 meses até chegar naquele lugar e receber a sua gota de sangue na sua camisa, né, na sua vestimenta, no seu vestido branco, ele chega ali na cidade, entra pela porta de Damasco, vira uma das esquinas ali, coloca a sua vestimenta, né, a sua roupa de linho fino e branco, e fica todo preocupado. Tipo, eu não posso sujar, né? Eu tenho que entrar no templo, vai ter o pessoal que vai avaliar, então eu não posso sujar. E ele passando por uma daquelas ruas, ele vê uma multidão vindo, né? Ele vê uma multidão vindo e o pessoal gritando, e o pessoal falando um monte de coisa. Ele não está entendendo porque ele vem de fora da cidade. E assim, e aí ele fica ali com medo de sujar sua vestimenta, né, para poder entrar no templo e ganhar sua gota de sangue. Aí ele fica meio preocupado, espera a poeira baixar, e ali está passando Jesus, todo ensanguentado, e algumas pessoas dizendo palavras de carinho, né, de amor, algumas pessoas chorando por Jesus, mas muitas daquelas pessoas estavam blasfemando contra Jesus, falando mal de Jesus, xingando ele, cuspindo ou sabe-se lá mais o que. Então Jesus passa por ali e ele cai com a cruz. Então o soldado olha para Simão Cirineu, o soldado vê que Jesus não vai conseguir levar aquela cruz, né, o travessão da cruz. Então ele olha para o lado, o povo judeu não vai tocar no madeiro porque é maldito. Quem toca no madeiro é maldito, então o povo judeu não ia ajudar. O soldado romano não ia ajudar porque Jesus era um prisioneiro. Então ele ia falar, não, ele que se vira. Ele que leva a cruz dele, ele não fez algo de errado, né? Que é o que eles imaginavam. Então ele olha para Simão Cirineu, que por sua vez tem a pele negra. E aqui na Bíblia fala que ele veio do campo. Alguns estudiosos, irmãos, dizem o seguinte, que provavelmente Simão Cirineu ele deve ter estudado para ser rabino. Por ser judeu, ele deve ter estudado em uma das escolas que existe ali em Cirene. Só que ele não passou. As pessoas que para se tornar rabino, ela tinha que passar por 2 escolas e depois estudar diretamente com o rabino em Jerusalém. E quando você não passava, quando você estudava para isso, você tinha que se destacar muito. Você tinha que se destacar, passar para outra escola, se destacar para poder estudar com o rabino. E é engraçado que quando você passava na última fase, o rabino olhava para você e falava, vem e me siga. Siga-me. Então você tinha que fazer tudo igual ao rabino. Você tinha que aprender tudo com ele. E acredita-se que Simão, ele não passou na prova. Ele foi reprovado. E aqui na Bíblia fala que ele vinha do campo. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam que ele morava ali e vinha do campo. Mas como era uma festividade, muitas pessoas
já tratavam aquele dia como um dia sabático, então eles não trabalhavam no campo. E acredito que fala sobre o campo também porque na sua caminhada para chegar até Jerusalém, ele passava pelo campo também, né? Mas há esse detalhe também, que ele pode ser reprovado nessa prova, então ele tinha que ser um trabalhador do campo. Então quando o soldado olha para ele e vê o homem negro, provavelmente forte, porque Jesus não tinha formosura, então provavelmente ele não era forte, ele vê aquele homem e o constrange a levar, né, a carregar a cruz. E ele deve ter pensado assim, não, mas eu tenho que pegar a minha gotinha de sangue, tenho que mostrar para toda a minha família. Eu caminhei mais de 1.600 quilômetros, foi mais de 3 meses andando até aqui, e agora eu vou perder? Então ele leva aquela cruz. E ele olha para Jesus, vê aquelas pessoas falando mal de Jesus, outras pessoas falando bem, falando que ele era o Messias, que ele era Eli, falando que ele era um mentiroso. Algumas pessoas falando assim, você não é o rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo, né? Faça um milagre que nós vamos acreditar em ti. Então Simão Cirineu, ele leva Jesus até a cruz do Calvário. E ele chega ali e vê o pessoal colocando a plaquinha, né, em cima da cruz que diz rei dos judeus. E ele todo ensanguentado, ele não raciocina direito o que está acontecendo ali. Então o céu escurece e ele provavelmente olhou para o sol assim para saber se ainda dava tempo dele ir para a festividade onde ele ia, né, pegar a gota de sangue. Então ele olha para sua vestimenta, irmãos, e a vestimenta dele estava lavada de sangue. A vestimenta de Simão Cirineu estava lavada de sangue. Então ele entra em desespero, porque agora minha roupa está suja, eu não vou poder entrar lá e pegar minha gotinha de sangue, né? Estou lavado com sangue de talvez um prisioneiro. Talvez não, um prisioneiro. E ali ele naquele desespero, algumas pessoas vêm até ele, e acredito que Marcos teve um contato maior, porque de todo o evangelho ele é o que dá mais detalhes sobre Simão Cirineu, né? Marcos ele fala que Simão ele tinha 2 filhos, Alexandre, pai de Alexandre, e Rufo. Né? Na minha versão ainda fala que ele era da cidade de Cirene, mas algumas versões não dizem isso. Então Marcos teve um contato maior e Marcos deve ter dito para ele quem era Jesus. Ele falou, não, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus enviado para tirar os nossos pecados. E Simão Cirineu, ele provavelmente um homem que tinha sido reprovado, mas tinha estudado a palavra, ele começou a linkar, né? A tudo aquilo na vida dele que tinha passado, um homem reprovado. Então ele vê o céu escurecendo, o véu se rasgou. E algumas pessoas falam, não, ele realmente era inocente. Aí Simão Cirineu vai para sua casa ainda sem entender nada, faz toda aquela jornada de volta a Cirene e encontra seus 2 filhos. E na Bíblia fala também, eu até parei de ver o papelzinho aqui, irmãos. Na Bíblia fala também em Romanos 16:13, né, que Paulo fala assim, mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado em serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. E assim, a partir de alguns estudiosos também, porque na palavra, quando eu abro aqui, não fala que esse Rufo era filho de Simão Cirineu, mas essa é uma Bíblia de estudo e ela fala que realmente era filho de Simão Cirineu. Então, irmãos, aquela família, aquelas pessoas foram alcançadas a partir da vida de Cristo e a partir da vida de Simão Cirineu. Amém, irmãos? E para concluir, irmãos, agora, tirando tudo isso de lado, todo esse estudo do que possivelmente poderia ser a vida de Simão Cirineu, e trazendo um pouquinho para nós. Por muito tempo, usando a minha vida como exemplo, eu andava, seguia a minha vida na rotina do meu dia,
e eu ouvia falar de Jesus. Ouvia falar de Jesus, algumas pessoas falavam bem, outras pessoas falavam mal, outras pessoas na internet fazem piada, fazem comédia com o nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que ele era só um homem bom, um homem que era usado por Deus sim, mas não era o Cristo Salvador. Algumas pessoas falam que sim, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era aquele que havia de vir. Só que nós nos encontrávamos naquela encruzilhada, né? naquela esquina, quando de repente Jesus apareceu na nossa frente. Aquele homem machucado que nós não entendíamos. Na minha conversão mesmo eu falei pro pastor Henrique, eu falei, eu não conheço esse Jesus. Então eu me vejo no lugar de Cirineu, tipo, cara, eu não conheço esse Jesus, por que eu vou ajudar ele a carregar essa cruz? Então, Jesus nos ensina a carregar a nossa cruz. Ele vai ali na frente e nos ensina a nos renunciarmos, né? E o contato de Marcos eu levo para a minha vida como contato com a palavra mesmo. Que a partir das Escrituras, lendo a palavra de Deus, foi nos dado o discernimento da sua palavra e quem Ele realmente era em nossas vidas. Amém? E a partir da sua palavra, aquilo que foi revelado a Pedro também foi revelado a nós. Que ele era o Messias, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele tem dado para nós, ele tem dado para cada um aqui novas vestes. Vocês estão vestidos de linho branco. E o sangue dele tem lavado os seus pecados. E naquilo que você tem sido reprovado na sua vida toda, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, Deus tem te aprovado com o sangue dele. Aleluia, irmãos.